Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo e opiniões contidos nele são de responsabilidade de seus idealizadores. Há 8 anos, a ProSaúde cuida da sua família com carinho e prevenção. Referência em vacinação e cuidado de excelência, a ProSaúde agora é franquia. Investimento inicial acessível, alta demanda, baixo risco e suporte completo. Modelos de franquia para médicos, enfermeiros, farmacêuticos e empreendedores em geral. Invista em um negócio rentável. Fale com a nossa equipe agora mesmo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fontes Conecta, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre assuntos de educação, saúde e sociedade. Nós estamos aqui nessa sala linda montada pela Brasilina Tapeçarias e Decorações e hoje no nosso espaço a Renata Pitarello, farmacêutica, que vem falar um pouquinho para a gente sobre a atenção farmacêutica, os cuidados que a gente precisa ter quando vai na farmácia fazer um remédio de manipulação. Renata, muito obrigada pela sua presença, pela sua parceria, seja bem-vinda. Muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a atenção farmacêutica, tão importante aí para uma comunidade toda, né, pelo paciente. Exatamente. Então vamos começar. Renata, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da atenção farmacêutica. Muitas pessoas, às vezes, vão na farmácia comprar uma medicação, seja manipulada, seja um remédio pronto mesmo, farmacológico, sem a receita. Qual é o risco para essa pessoa, para a farmácia? Qual é o cuidado que precisa ter? A medicação ela não pode ser entregue a um paciente sem uma prescrição médica, né? Claro, existem algumas medicações no mercado que nós chamamos de OTC, que são de livres vendas, né? Que podem ser vendidas sem a prescrição médica. Porém, sempre tem que ter uma orientação, mesmo esses OTCs, eles têm que ter uma orientação farmacêutica, quanto ao uso, quanto à posologia, né? Ou até mesmo interações medicamentosas. Fora esses OTCs, nós devemos cumprir com a prescrição médica. Isso são mais de 80% das medicações. Entendi. E qual é a diferença, assim, para a população em geral, de um remédio farmacológico e um manipulado?
No modo geral, não há diferença desde que ela seja cumprida com as mesmas dosagens, com a mesma posologia, ela não há diferença, né? O medicamento industrializado, né, o medicamento pronto, ele é um medicamento que ele já vem, né, do laboratório com todas as dosagens, né, prontas. E o manipulado nós vamos seguir aquela mesma dosagem, a mesma prescrição, porém manipulado em um laboratório de manipulação. Desde que ele seja feito por um farmacêutico, que ele seja feito de acordo com aquela prescrição, ele não vai ter diferença nenhuma na hora da pessoa tomar essa medicação. Ela não vai ter nenhuma diferença. Então não tem essa questão de o manipulado é mais forte, é melhor, não. Porque a população às vezes tem essa confusão, né? Existe essa preocupação, né, da população na hora dela comprar uma medicação e ela ter essa dúvida em questão da qualidade, em questão de se o medicamento vai fazer efeito ou não. Então é sempre importante ele procurar uma farmácia onde tem um farmacêutico, onde aquela medicação ela é manipulada por um farmacêutico. Ele teve a formação, né, ele teve a capacitação para fazer com que aquela medicação seja manipulada e preparada corretamente. Então ele vai ter mais segurança quanto ao uso, né? E claro, seguindo toda a prescrição médica. Nem toda farmácia tem habilitação para ter a manipulação, não, né? Não, precisa ter esse cuidado. Precisa. Na verdade, existem várias, né, farmácias hoje, né, existe a drogaria, né, existe a farmácia de manipulação, existe a farmácia de hospital, então, assim, existem alguns segmentos de farmácia, né? A manipulação, ela é uma autorização específica, diferenciada da drogaria. Existem drogarias que também têm manipulação e existem apenas drogarias ou apenas manipulações, mas ela tem que ter uma licença especial, sim. E dentro da farmácia de manipulação, que é o trabalho que você desenvolve, sim. Se faz, além de medicamentos, cremes, shampoos, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não queria usar aquele remédio pronto, eu queria algo mais específico para mim. Como que funciona isso? Existem, principalmente na parte de dermatologia, né, um creme facial, um creme para o corpo. Então, você tem essa facilidade de montar alguma coisa específica para aquele cliente, né, para aquele paciente. E não existem interações medicamentosas quanto a isso, né? Você usar um creme anti-rugas, um hidratante corporal. Então, você conhecendo um pouquinho do teu paciente, conhecendo um pouquinho do que ele necessita, aquele tipo de pele, o que ele está procurando, então você consegue manipular algo específico para aquele paciente, né? Para estar ajudando na necessidade dele. Isso é muito procurado, principalmente por pessoas que são resistentes, algumas são alérgicos, né? Ou tem algum produto, não conseguem usar algum tipo de produto por conta de algum cheiro, enfim, a manipulação ela ajuda nesse sentido, né? A gente consegue entregar um produto hipoalergênico, livre de muitas reações, né, de alergias, e também, às vezes, sem corantes. Então, hoje, né, o mercado está exigindo muito isso, né? As pessoas estão procurando muito por conta de ter muitas pessoas alérgicas, não só na parte dermatológica, mas até no uso oral mesmo, né? E para fazer essa prescrição, precisa ser um médico homeopático? Não precisa, né? Qualquer médico, em qualquer área que ele atue, ele consegue estar fazendo uma prescrição tanto de um medicamento alopático, que a gente chama que são os industrializados, quanto um medicamento manipulado. Entendi. Qualquer médico ele tem essa facilidade, ou seja, ele tem essa autonomia para prescrição. Tá. E dentro, assim, para quem está nos assistindo, entender um pouquinho, você fez a faculdade de farmácia e aí você faz uma especialização para essa parte da manipulação. Hoje em dia, a faculdade de farmácia, ela já te entrega apto, né, a seguir tanto para drogaria quanto para manipulação. Legal. Ou para uma área trabalhar dentro de um hospital, então ela já te entrega isso, né? Na minha época, eu fiz, eu fiz farmácia industrial, eu tinha essa opção de seguir para uma bioquímica, que seria para a área de um laboratório, ou seguir para uma área de indústria. Então, eu fiz essa opção para a área de indústria, porque eu já tinha essa vontade de atuar na farmácia de manipulação. E o laboratório hoje de manipulação, ele é uma mini indústria, né? Então a gente já consegui sair da faculdade com essa capacitação. Sim. E fora isso, depois você consegue se especializar com cursos do CRF,
ou de algumas universidades voltadas para a área de manipulação. Legal. Que também na época eu acabei seguindo, né, para essa área. Nossa. Mas hoje a faculdade ela já te entrega pronto para abrir uma farmácia de manipulação, caso seja a sua vontade. O interesse de cada um, né? Sim. E, por exemplo, a gente sabe que se eu tomo uma medicação que ela é industrializada, né, não manipulada, que eu não posso indicar para outra pessoa porque tem as questões de cada um. Uhum. Agora, as pessoas costumam também indicar a manipulação, né? Costumam. E aí, como que faz? Porque, mas meu amigo falou, é bom, às vezes vai até na farmácia com a receita do outro, né? Na verdade, Thaís, não é só no manipulado, né? Assim, a gente já chegou a presenciar algumas situações de chegar até com remedinho alopático e, eu posso tomar essa medicação? Meu amigo tomou e falou que é bom. Então, assim, a farmácia hoje, ela é a primeira porta de entrada mesmo, né? Para uma necessidade, claro, não tão séria, mas para uma necessidade, as pessoas procuram mesmo as farmácias, né? Uhum. Então, cabe a nós, farmacêuticos, estar tendo esse cuidado com o paciente, de estar orientando, de realmente estar direcionando, olha, não serve para todo mundo, né? Cada pessoa tem a sua necessidade. Claro que na manipulação ela ainda exige mais, porque são fórmulas, né? Então, normalmente contém aí 2, 3, 4 ativos numa mesma prescrição. E às vezes você tem alguma intolerância àquela medicação, ou não tem a necessidade daquela medicação ali naquela fórmula. Então, cabe a nós, farmacêuticos, sempre estar orientando e realmente conferindo o receituário, se é para aquele paciente mesmo. Mas a gente tem essa cultura, né, de, tal pessoa serviu tomou, para mim, foi bom, então eu estou te indicando. Isso tem bastante cultura, sim. Mas claro que também a gente tem a abertura, como farmacêutico, de repente de um fitoterápico, de um floral, que são produtos que a gente sabe que não tem essas interações, e realmente olha, você pode fazer uso, né, por exemplo, uma cúrcuma, uma espinheira santa, que a gente sabe que não vão ser, né, que são nocivos, de estar liberando o paciente a estar tomando, né, mas isso acontece muito. Porque a cúrcuma as pessoas costumam colocar até na comida, né, fazer na alimentação, então tem esse processo. Agora, muitas vezes as pessoas não entendem que o farmacêutico não pode indicar determinados remédios, não pode dar determinadas injeções sem o médico. Então, explica um pouquinho para a população em si, Renata, esse limite que do farmacêutico e do médico. Como eu disse, como é muito comum, né, nós sermos a primeira porta de entrada, então realmente todos os dias chega pessoas com muita dor e pedindo uma injeção, olha, você pode me ajudar me aplicando uma injeção? Então, cabe a gente realmente estar orientando essa pessoa a passar com o médico, né, a estar fazendo alguns exames, porque às vezes a pessoa nem sabe especificamente o que ela tem, né, qual é o problema dela em específico, só que a injeção, ela sabe que vai amenizar, né, ela sabe que vai tirar aquela dor dela instantânea, mas muitas vezes ela é paliativa, ela não é o tratamento que ela está precisando. E nós sabemos que é necessário fazer esse acompanhamento médico, né. Então, a farmácia, ela entra assim como uma pós, né, como a gente está terminando um atendimento que o médico iniciou, né, então ele fez ele achou a patologia, ele está passando a medicação para aquela patologia, e nós vamos estar só orientando ele como usar, se está sendo usado corretamente, ou às vezes até alguma interação medicamentosa, mas a nossa função realmente é sempre estar orientando para estar passando mesmo com o médico, para estar chegando uma patologia específica para o tratamento, né, e não simplesmente ele se automedicar, ou também e pegar essa receitinha do amigo e falar, não, foi bom. Então, assim, a nossa função realmente é sempre estar orientando a primeiro mesmo passar com o médico, para depois chegar até nós e a gente dar esse segmento. Hoje a gente vê nas farmácias, não julgando, mas no sentido de informar a população, às vezes a gente vê aquelas prateleirinhas com as gotinhas homeopáticas prontas. Ansiedade, transtorno do sono, humor, fome. Existem riscos para, por exemplo, eu chegar lá e falar, quero que minha filha coma mais, pego e levo para minha filha tomar, do que eu levar para um médico especialista e ver o que ela realmente precisa? Então, na verdade, existem vários tipos de medicações, né? Essas, por exemplo, que você vê as gotinhas prontas, né? Normalmente são os florais, né? Esses florais, eles são inofensivos, sim, né?
eles são feitos normalmente de flores, então ele tem toda uma cultura de que ele vai estar fazendo um efeito a longo prazo e sem interações medicamentosas. Então, desde que essa farmácia tenha um farmacêutico presente, que vai saber te orientar, vai saber te explicar sobre a função daquela medicação, horário de você tá dando para o seu filho, ou mesmo tomando. Então, se você tiver essas orientações, ela não vai ser prejudicial, né? Agora, existem alguns medicamentos que saem fora dos OTCs, né, que nós falamos, aí sim, esses a gente tem que tomar muito cuidado. Mas esses que não têm aquela tardinha, né, de prescrição ou retenção de receita, esses a gente pode estar tomando. Claro que se existe risco de a pessoa ser alérgica, existe, mas aí entra a função do farmacêutico em orientar. Você ingeriu a dose, não te fez bem, aconteceu qualquer tipo de reação, suspende o uso da medicação e procure um médico. Então, a gente tem essa função de orientação para essas vendas livres, que a gente chama. Entendi. E dentro da homeopatia, que é a manipulada, é diferente dos florais. Os florais não são manipulados também? São. Existe a farmácia alopática, que é a farmácia dos produtos já industrializados, né? E existe a farmácia de manipulação, onde a gente manipula os produtos, que aí entra também a parte de homeopatia, e entra essa parte também de florais, né? Então, a farmácia de manipulação, ela engloba tanto a parte de produtos manipulados homeopáticos, manipulados florais, então a gente tem essa autonomia para trabalhar em todos esses segmentos. E qual é o maior fluxo de medicação manipulada hoje que as pessoas procuram? Hoje é mais as pessoas estão procurando mais medicinas alternativas, né? Então muitos fitoterápicos, né? Por mais que eles não sejam tão prescritos, né? Os médicos acabam indo para essas medicações mais alopáticas, mas a população em si, ela sempre pergunta por produtos fitoterápicos, né? O que seria o fitoterápico? Isso, que são esses produtos que são raízes, que são folhas, né? Que são plantas, são os produtos naturais. Ah, tá. E para algumas patologias, né? Para algumas doenças, por exemplo, a ansiedade, né? Que hoje em dia está tão comum, né? Em qualquer idade. Então, tem sempre um fitoterápico ali que vai estar auxiliando, né? Então, muitas vezes, as pessoas chegam até com prescrições mesmo de medicamentos alopáticos e com medo, né, de ingerir aquela medicação já instantânea, e elas procuram por opções fitoterápicas. Então, hoje em dia, tanto pelo cuidado, né, da saúde mesmo, está sendo bastante procurado. Então, se eu chegar, por exemplo, na sua farmácia, onde você é a farmacêutica responsável pela parte de manipulação também, com uma receita de uma medicação industrializada e eu falar, mas eu queria isso no manipulado. É possível? Algumas sim, mas a gente tem que respeitar a prescrição, né? Algumas prescrições, ela vem escrita já uma fórmula manipulada, mesmo ela sendo industrializada, né? Então a gente tem essa autonomia, né? Essa opção de dar para o paciente, mas algumas vezes ela já vem com nome comercial. Então, não. Então, a gente tem que respeitar essa prescrição. E também já aconteceu das pessoas dizerem, eu não quero essa medicação, eu gostaria dessa natural, de um fitoterápico. Aí ela tem que voltar com esse médico, ela tem que pedir essa autorização para ele, dizer que ela gostaria de tomar uma opção fitoterápica e se o caso dela seria tratável, né, com esse tipo de medicação. Muitas mães, ainda mais quando bebês são novinhos, elas procuram mais o remédio manipulado. Né, por conta do medo e a questão, eu lembro que a gente molhava a chupeta da Letícia no fuxicória, isso, e aí veio aquela coisa, não, o fuxicória é prejudicial, não pode. Como que funciona essa questão da insegurança materna em relação aos medicamentos? Existe muito, né, principalmente para as mães aí de primeiras viagens, né, primeiro filho, primeiro bebê, existe bastante e realmente é necessário, né? Tem que ter esse cuidado mesmo, né? A nossa função ali na farmácia sempre está orientando mesmo, né? Hoje em dia a fuxicória é muito pouco procurada, né? Mas alguns anos atrás era bastante. E então existem algumas coisinhas que a gente pode até orientar, mas na maioria das vezes realmente é com o pediatra, tá vendo a liberação mesmo se aquela criança pode estar fazendo uso. E muitas vezes a gente até orienta da mãe também estar sendo cuidada junto ali com aquele bebê,
Porque em muitos casos, toda aquela ansiedade, aquela insegurança da mãe, ela acaba passando aquilo para a criança, né? Até numa dorzinha, numa faltinha de sono, e aquilo acaba sendo primordial para o tratamento, tratando tanto a mamãe quanto o bebê. Quanto o bebê. E aí tem bastante resultado. E isso é a nossa função, né? Tá orientando essa mãe a estar procurando uma ajuda médica mesmo. E na chuva das canetas emagrecedoras, que é agora, Sim. existe a opção manipulada? Não existe. Não existe? Não existe, não. Hoje, eu acho muito importante, porque agora elas estão sendo vendidas somente com prescrição médica, né? Até acho que uns 3, 4 meses atrás não estavam. Então, depois que aconteceram as chuvas, né, de prescrições e procura, elas entraram no receituário controlado mesmo, mas a opção delas realmente é somente industrializadas, né? Infelizmente, existem umas opções no mercado clandestinas, paralelo, né? Exatamente, que não são liberadas pela Anvisa. Então, a gente sempre está orientando esse paciente a olhar esse frasco, saber se realmente ele tem esse número de registro que a Anvisa oferece no produto, né, que é necessário. Então, a nossa orientação ela é sempre importante para esse paciente estar fazendo uso de um produto realmente de segurança, né, e não esses paralelos que são bem prejudiciais. A gente tem, muitas das pessoas que nos assistem são pessoas de mais idade e passam pelos processos da diabetes. Sim. Né? E muitas vezes eu já escutei, né, em reuniões de amigos, familiares, eu não tomo manipulado porque ele tem mais açúcar, ele é mais docinho. Mas ele é mais doce pelos componentes que ele tem, não tem nada a ver. Não, necessariamente não, né? A medicação manipulada, como o industrializado, o que ela contém, né? Ela tem o ativo, que é o produto principal, que ele vai fazer o efeito. Por exemplo, um medicamento que hoje em dia está sendo muito prescrito, né? Que é o industrializado, é o Forxiga, que é para diabetes. Sim. E tem a opção de manipulado, que é a fórmula dele, que é a dapaglifosina. O que ela vai conter naquele manipulado? A dapaglifosina, que é o ativo principal, e dentro dele a gente coloca um excipiente. Para que serve esse excipiente, né? É para assegurar aquela dapaglifosina, para tanto a ação dela de absorção no organismo, tanto para a validação também daquele produto, né, para que ele seja bem conservado. Normalmente não contém açúcar, né? Então, hoje, os recipientes, eles são livres de lactose, eles são livres de açúcares, livres de glúten, exatamente porque a grande maioria hoje da população tem essa necessidade, né? Sim. Então, eles já são livres disso. Então, realmente, o diabético, ele pode ficar despreocupado, né? Claro que assim, numa fórmula farmacêutica em cápsula, né? Diferente de um xarope, por exemplo. Eu ia perguntar do xarope, isso, aí né? contém açúcar. Mas se a gente falar em cápsula, por exemplo, ele não vai conter nesses recipientes. Agora, no xarope, aí existe a possibilidade do xarope sem açúcar, Nossa, né? mas daí deve ser um gosto horrível, né? Não, aí Será entra... É porque aí é usado os adoçantes, né? Os produtos que os diabéticos podem utilizar. Então, ele vai oferecer para o diabético também um sabor agradável, mas livre de açúcar. Né? Entendi. Mas é sempre bom na prescrição, isso o médico já vai estar colocando, né? Quando ele tiver, realmente ele for diabético e não está colocando açúcar, e aí a farmácia ela segue direitinho ali os padrões. Tá, e agora eu vou dar outra puxada aqui, né, a gente vai puxando o assunto de acordo com que a gente, né, os chicletinhos de nicotina, a gente sabe que eles são uma questão industrializada. São. Dentro da homeopatia tem essas possibilidades, porque a gente tem visto hoje, que é muito bom, muitas pessoas deixando de fumar, diminuindo o tabagismo, mas ainda necessitando da nicotina no corpo. Isso. Como que funciona nessa questão? Para a manipulação, a gente não tem nenhum ativo ainda que a gente possa substituir ou ajudar esse paciente no tabagismo, né? Exceto com alguns produtos para ansiedade, que são alguns produtos fitoterápicos naturais, que muitas vezes o que interfere nesse processo de deixar o cigarro, além da nicotina, é uma ansiedade, né? De ter que parar de fumar, ou aquela necessidade do cigarro no organismo que gera essa ansiedade. Então, entram os fitoterápicos que auxiliam nesse sentido. Mas as substituições de nicotina, elas são somente mesmo industrializadas, né? Que existem algumas marcas no mercado, que aí o paciente vai tá optando naquela que ela acha mais segura e necessária para ele.
Agora a dona de pets, né? Porque em casa são 4 gatinhos e uma cachorra idosinha. O remédio manipulado para o cachorro é a mesma farmácia do ser humano? Alguns medicamentos sim, né? Hoje a gente tem as farmácias separadas para pets e para humanos, a gente tem essas opções sim, mas as farmácias para humano, elas também podem manipular alguns medicamentos para pet, porque são comuns. Sim. Então existem alguns antibióticos, existem vitaminas inúmeras, né? Que as mesmas vitaminas que nós tomamos, nossos pets também vão tomar. E aí a fiscalização, a legislação, né? Ela autoriza a nós trabalharmos também com essa medicação. Exceto algumas substâncias que são específicas de pets, que aí entra somente essas farmácias de manipulação para pets. Porque existe bastante confusão, né? Quando você vai com uma receita do pet, eu já passei por isso, da veterinária falar assim, essa é farmácia normal, essa não é farmácia, aí a gente fica, mas o que né? Sim, então, existe. de encontrar e de ir atrás e achar que você pode dar o remédio que você dá para o seu filho, para o cachorro, para o gato, sim, né? Então, existem algumas fórmulas farmacêuticas que elas são usadas tanto por humanos quanto por animais, né? Mas essa dúvida, ela chega para a gente mesmo numa prescrição, aí está escrito lá que é específico veterinário, que normalmente se encontra em casas de produtos veterinários, rações, clínicas, né? E existem alguns de humanos que também vão poder ser usados pelos pets, e as manipulações, né, que algumas vezes a farmácia de humanos pode manipular, e se for algum produto específico, e aí entra para a parte de farmácia de manipulação para pet, para animal. Então fica bem, hoje em dia a gente não está conseguindo, né, englobar tudo isso em um único estabelecimento comercial, então tem essas divisões né? mesmo. Porque é importante, né, porque até senão... Já pensou? Chega uma pessoa, pega, confunde o nome, pega um remédio de cachorro, de gato, de cavalo e leva embora. Mas aí o farmacêutico vai estar ali para estar orientando e as doses também normalmente são bem diferentes, né? São bem inferiores, né? Por conta de peso. Então o farmacêutico sempre vai estar orientando ali os pais de pets a comprar corretamente o produto. E hoje as medicações já diminuíram muito os testes em animais, né? Já tem uma legislação em relação a isso e existe a preocupação da população em relação a isso, né? Vai na farmácia, vai pedir seja um industrializado, um manipulado. Foi testado em animal? Não foi testado? Sim. Né? A maioria dos produtos, a nossa anatomia é muito próxima, né? E isso só mexe mesmo com essa dose, né, farmacêutica, né, porque é por conta de peso mesmo. Mas a maioria das vezes, porque a maioria dos medicamentos industrializados, eles são feitos testes em animais, né? Então, claro que depois é feito estudo também, né, em humanos, mas então tá ali junto mesmo, tanto essas dosagens, só que vão ser diferenciadas. Entendi. E, Renata, para quem quiser conhecer um pouco do seu trabalho, ou gostou, quer fazer ou manipulado com você, passa um pouquinho onde as pessoas encontram a sua farmácia. Sim, então, explicando um pouquinho, né, eu já estou há 26 anos, né, atuando como farmacêutica, iniciei aí como drogaria, hoje eu tenho a drogaria e a manipulação, e eu fico hoje no Jardim Morada do Sol, né, na Antônio Angelino Rossi, na Farmavida. Aqui em Indaiatuba. E eu tenho outras farmacêuticas também que trabalham comigo para estar tendo essa atenção farmacêutica individualizada. A nossa preocupação sempre é estar orientando esse paciente quanto ao uso correto da medicação, tendo essa atenção farmacêutica, esse cuidado, né? Como eu já estou há muitos anos, né, neste bairro, então eu conheço um pouquinho ali sobre os meus clientes, sobre a população, e aí a gente consegue estar realmente orientando para um uso seguro, né, no tratamento de cada pessoa. O nosso programa, ele aborda também não só a região aqui de Indaiatuba, mas Circuito das Águas, Amparo, Serra Negra. Se alguém gostou da reportagem e quer conhecer um pouco mais da farmácia, aonde vai adquirir, qual é a dica para a pessoa falar assim, essa farmácia eu posso confiar? Sempre está pedindo, né, para ser atendido por um farmacêutico, né, e normalmente eles estão identificados, e aí tirar todas as dúvidas, né, que ele necessita, normalmente, né, as farmácias, elas têm mesmo esse cuidado, né, mas além do atendente, procurar sempre essa orientação farmacêutica. Legal.
E se caso eles quiserem te procurar, qual a rede social da farmácia? Isso, é o @farmavida2000. Então, nós temos aí o Instagram, para quem quiser estar olhando um pouquinho sobre os nossos produtos, o nosso dia a dia também, a gente coloca um pouquinho sobre as manipulações, sobre a drogaria, alguns lançamentos de produtos. E também, se quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, pode estar procurando a gente. Muito bom, obrigada pela sua Eu que presença e agradeço. parceria no nosso Obrigada, programa. Thaís. E na próxima semana nós temos um assunto muito interessante. Nós vamos estar recebendo a doutora Juliana Matsuoka, ortodontista, e ela vai explicar um pouquinho para a gente por que o nosso sorriso não começa no Botox. Olha que interessante, hein? Então eu espero vocês na nossa próxima semana. Até lá! Conheça a AMA, Arquitetura para Mães, da mãe arquiteta Érica Urbano, para oferecer uma arquitetura afetiva e acessível, especialmente para mães. Um ambiente por vez, através da consultoria exclusiva e personalizada, com meu atendimento direcionado para as necessidades de cada mulher em sua casa. Se está grávida, tem 1, 2, 3 filhos, se eles foram para a faculdade, o ninho ficou vazio, entre em contato.